Olá, eu sou Juliana Espíndola. Está começando mais uma edição do Jornal da Saúde, sua dose diária de informação. A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que torna o teste da linguinha obrigatório em hospitais e maternidades do país. O exame ainda não é muito conhecido, mas pode evitar complicações como o desmame precoce e a língua presa. Mãe precavida, Priscila descobriu na internet o teste da linguinha. Quando soube que o exame pode prevenir complicações para a pequena Diana, já marcou logo uma consulta. Achei importante também para prevenir caso ela venha ter a língua presa, né, já poder ter algum tipo de tratamento, como eu vou lidar com ela em relação à introdução na escola. A dificuldade na amamentação é uma das principais características em bebês com língua presa. Na hora da amamentação, ela não é aquela criança, aquele bebê que consegue fazer o ciclo da amamentação completo, né? Ele tem que interromper toda hora a amamentação porque ele está fazendo um esforço maior. Por conta disso, ele não consegue se nutrir adequadamente. O teste da linguinha é muito simples e rápido. No exame clínico, a fonoaudióloga avalia se o frênulo lingual, ou seja, aquela membrana que a gente tem embaixo da língua, apresenta alguma alteração, como encurtamento, por exemplo. Qualquer problema que for detectado pode ser corrigido com uma cirurgia simples, até mesmo nos primeiros dias de vida. Essa especialista explica que os casos não tratados podem causar diversas complicações. Ela pode ter alteração na deglutição por conta da mobilidade da língua, que não se posiciona corretamente, na mastigação, porque a língua ela trabalha ali junto para poder estar fazendo o bolo alimentar, então dificulta, e também na fala posteriormente, acarretando dificuldades na fala, trocas na fala, principalmente do fonema L, o R, e assim, dificultando a comunicação dessa criança e futuramente um adolescente, um profissional tendo dificuldade por conta da fala. Diana fez cara feia na hora do exame, mas para a tranquilidade da mãe, passou no teste. É muito bom saber que sua filha está em perfeitas condições, que não tem nenhum problema. Até um alívio, né? Esse projeto de lei que torna o teste da linguinha obrigatório será agora analisado e votado no Senado. A partir do ano que vem, o SUS vai passar a oferecer novos medicamentos para o tratamento de pacientes diagnosticados com câncer de pulmão. A medida deve beneficiar cerca de 5.000 pessoas. Serão 4 novos medicamentos distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. Os remédios são para o tratamento do câncer de pulmão e da hipertensão arterial pulmonar, que atinge os pacientes que têm o tumor. Só no ano passado foram registradas 1.181 internações e 633 mortes por conta desse tipo de hipertensão, que causa dificuldade de respirar e obriga o coração a fazer mais força para bombear o sangue até o pulmão. Já o câncer de pulmão, o que mais mata no Brasil, foi o responsável no ano passado por quase 19.000 internações. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 27.000 pessoas são diagnosticadas por ano com a doença no país. Com a distribuição desses medicamentos, a expectativa é que o SUS também tenha mais condições de atender aos pedidos de usuários que buscam os medicamentos por meio judicial. No total, serão investidos 12 milhões e meio de reais por ano na compra desses novos medicamentos. A inclusão dos remédios obedece às regras da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Só no ano passado, o Ministério da Saúde incluiu 45 novos medicamentos e procedimentos à lista do SUS. Começou ontem em Recife o 3º Fórum Global de Recursos Humanos, organizado pelo Ministério da Saúde e pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. O evento conta com a participação de representantes de 30 países para discutir estratégias de ampliação do número de profissionais de saúde no mundo. O programa Mais Médicos será apresentado no fórum pelo governo brasileiro como uma alternativa importante. No final desse evento, os participantes vão assinar uma declaração formal reconhecendo o investimento em recursos humanos como uma iniciativa primordial para a garantia da cobertura universal em saúde. E começou hoje em Varsóvia, na Polônia, a 19ª Conferência do Clima da ONU, a COP19. Deste encontro sairá um novo acordo global para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Esse acordo deve ser aprovado em Paris em 2015 e a expectativa é que ele entre em vigor a partir de 2020.
A conferência conta com a participação de 190 países e segue até sexta-feira que vem, dia 22. Estão abertas as inscrições da primeira chamada do Ciências Sem Fronteiras para estágio nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. 43 vagas estão disponíveis para alunos de doutorado e doutores. E a cerimônia de entrega do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS vai acontecer durante a realização do evento Ciência, Tecnologia e Inovação no SUS. O encontro está marcado para os dias 3 e 4 de dezembro e será realizado em Brasília. O número de mortes por câncer está diminuindo em vários países do continente americano. Mas, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, muito ainda precisa ser feito para controlar os fatores de risco, detectar a doença de forma mais precoce e ampliar o acesso ao tratamento. O câncer continua sendo a segunda principal causa de morte no continente americano, matando 1.300.000 pessoas a cada ano. Mas um relatório divulgado pela Organização Pan-Americana de Saúde aponta que em pelo menos 9 países das Américas, incluindo o Brasil, as mortes causadas pela doença estão diminuindo. O levantamento mostra que metade das mortes causadas pelo câncer ocorrem na América Latina e no Caribe, regiões que concentram 63% da população das Américas. Em 22 dos 35 países do continente americano, o câncer de mama é o que mais mata mulheres. Já para os homens, o de próstata é o maior vilão em 18 países. Apesar da queda do número de mortes por câncer em vários países do continente americano, o relatório ressalta que muito ainda precisa ser feito para controlar a doença, como ampliar o acesso ao tratamento e ao diagnóstico, além de prevenir fatores de risco como o tabagismo, a obesidade e o alcoolismo. Para prevenir o câncer, o relatório da OPAS citou como exemplo as políticas adotadas no Brasil, com destaque para a proibição do fumo em locais públicos, as restrições para a propaganda de cigarros e a distribuição da vacina contra o vírus HPV pelo SUS a partir do ano que vem. A Organização Mundial da Saúde e Unicef anunciaram a realização de uma grande campanha de vacinação contra a poliomielite na Síria e em mais 6 países do Oriente Médio. O objetivo é imunizar cerca de 20 milhões de crianças. Segundo o Unicef e a OMS, cerca de 650.000 crianças já foram vacinadas na Síria, boa parte em uma região do país onde recentemente foi registrada uma epidemia de poliomielite em crianças. O vírus da doença já foi identificado no Paquistão, Egito, Israel, Cisjordânia e em Gaza, o que representa um grande risco de proliferação para todo o Oriente Médio. Como a Síria enfrenta uma guerra civil desde março de 2011, especialistas alertam que o vírus pode se espalhar por países vizinhos, por meio dos refugiados do conflito. A poliomielite é causada por um vírus altamente contagioso e, na maioria dos casos, a pessoa infectada perde o movimento das pernas. A vacina é a única forma de prevenção. O Brasil não tem registros de paralisia infantil desde 1989. Mesmo assim, é preciso manter as crianças imunizadas para evitar a reintrodução do vírus da doença no país. O Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde é responsável pela distribuição de 300 milhões de doses da vacina contra a pólio a cada ano. Por hoje é só, o Jornal da Saúde fica por aqui e a gente, claro, volta a se ver na próxima edição. Até lá!